Eu acabei de ler um post que diz assim: ninguém nota a vida de uma mulher sobrecarregada. Agora, deixa ela viver. A língua do povo cresce. E eu queria começar este vídeo sobre a professora Monique com esta frase, porque é precisamente isto que acontece com a professora Monique. Uma mulher esforçada, com uma vida muito complicada, uma vida difícil, como é a vida da maioria das mulheres que eu e você conhecemos. Mas aí, de repente, em meio à tentativa dela de viver do modo dela, ela vinha aí sobrecarregada de um casamento de 10 anos. Todos nós sabemos, as pessoas minimamente honestas sabem que um relacionamento a dois é um relacionamento muito complicado, seja pela rotina, seja porque tudo começa às mil maravilhas e depois a gente vai descobrindo as partes feias uns dos outros. E o casamento é uma coisa tão misteriosa, né, para quem é cristão, para quem crê nos ensinamentos de Cristo, que o casamento ele é posto no lugar do mistério. E mistério significa o quê? Que cada relacionamento tem de ser avaliado de acordo com cada relacionamento. Embora a religião queira padronizar tudo, a verdade é que cada casamento é um casamento, e Jesus, quando se posicionou sobre o assunto, ele disse: olha, casamento é algo tão sério que quem leva o casamento a sério acaba precisando se divorciar. Alguém vai dizer assim: ah não, a Bíblia diz que Deus odeia o repúdio. Sim, Deus odeia o repúdio, que é aquele ato masculino de jogar a mulher fora. E isso Deus odeia. Era isso que acontecia nos dias de Cristo. Agora, o divórcio é um posicionamento doloroso, difícil, complicado, mas de um casal de duas pessoas honestas que diz assim, olham para tudo e falam: olha, não dá para a gente continuar. E aí o que aconteceu com a professora Monique e com o senhor Leniel Borel foi um divórcio de um relacionamento que já vinha desgastado. E aí o próprio Cristo diz que quem leva o casamento a sério não vai ficar num casamento por falsidade, nem por conveniência, nem por religiosidade, por nada. Ou o casamento existe pelo milagre que ele tem de ser todos os dias, ou é melhor que ele não exista e que cada um consiga reconstruir a sua própria vida. Tá, o que isso tudo tem a ver com a professora Monique? É que ela, sendo mulher adulta, cristã, que ela é também, ela entendeu que ela precisava recomeçar, que ela precisava tocar a vida dela, né? E aí a gente vai vendo que essas coisas todas vão sendo tomadas com outros contornos já ali no sistema judiciário. Por isso, antes de eu tecer alguns comentários aqui, eu peço a você que assista aí a esses 5 minutos e 43 segundos, onde eu compactei, né, um trecho do depoimento do Leniel ao promotor. Assista aí esses 5 minutos e 43 segundos que eu vou voltar tecendo comentários sobre isso e vou falar também sobre mais duas outras coisas, sobre o uso dúbio que a imagem do menino Henri está sendo utilizada, né? A imagem do pequeno Henri está sendo utilizada tanto pelo seu papai quanto pelo pessoal de ideologia mais conservadora, vamos dizer assim, né? Sobre essa questão do direito das vítimas e sobre essas questões das ideias conservadoras. Vou falar então dessas três coisas quando você acabar de assistir a esses 5 minutos do depoimento do Leniel Borel. Assista aí. Vou pedir para o senhor fazer um discurso livre sobre os motivos que o levam a crer que tanto Jairo como Monique têm responsabilidade na morte do seu filho e que a morte do seu filho se trata de um homicídio. Isso o senhor me passou? Afirmativo. Correto? Afirmativo. Ainda com meu filho e com a Monique, né, o Henri sempre foi uma criança maravilhosa, uma criança dócil, amorosa, muito inteligente, né, o filho que toda mãe queria ter. Eu, com a Monique, né, ficamos 10 anos aproximadamente aí juntos, e dos quais com o Henri 4 anos e 9 meses, né, antes dele falecer. E era simplesmente amistosa, o Henri era muito bem cuidado, tinha o apoio da avó, né, no apoio da avó materna, né, também na criação, e meu apoio aí na parte financeira e também na parte
especial como pai, né? Uma pausa. O Henri era bem cuidado por todos, inclusive por Monique. Então, o Henri era cuidado, sim, pela Monique, né? Antes, né, desse episódio, antes de ter começado a relacionar com o Jairo. Eu não... Aquele 10 anos aí com ela, nesses últimos 4, né, do Henri, ali, antes da separação, não vi nenhuma marca, não vi nenhuma agressão contra meu filho, né? Nem dela, nem de ninguém da família dela. Ele estava sendo bem cuidado. A gente se separou mais ou menos ali na segunda quinzena de outubro, né? Isso foi quando a gente se separou. Separou, de fato, indo cada um morar. Cada um. Antes disso já estavam, aliás, separaram, cada um se afastou, mas antes disso já não tinham mais intimidade de casal, já estavam separados de fato? Então já estávamos tendo problemas relacionais conjugais, né? E para mim estava sendo como mais um outro problema conjugal de outros casamentos aí, que qualquer outro casamento, né, a gente conversa entre amigos e que tem problemas similares. E nesse sentido, para mim, era mais um problema conjugal, né, com o Monique, né, de chegar ao ponto aí da gente não se relacionar mais ainda, até muito intimamente. Era uma relação respeitosa, sempre foi, né, com ela, nunca destratei, né, em nenhum momento. Mas hoje a gente sabe aí que, apesar da gente ter separar, né, cada um para o seu canto na segunda quinzena de outubro, a Monique já está declarado por ela que ela já estava com o Jairo desde julho, se eu não me engano. Mas eu queria que o senhor depois desassociasse o fato dela já não estar bem com o senhor como casal e eventualmente o estar traindo uma pessoa que ela deve estar depois, do trato dela com o Henri e do que gera a partir daí. O senhor vai conseguir fazer essa distinção? Sim. Excelente. Vocês ainda se relacionando, ela já era diretora? Sim. Tem noção de quanto ganhava aproximadamente? Em torno de uns R$6.000. Então, ela era uma pessoa que ajudava em casa, tinha sua independência financeira. Se até aí a combinação do casal, ninguém tem nada a ver com isso. Vocês estavam vivendo bem, sim, você aceitava isso, ela também. Sim. Era dessa forma que o casal convivia. O dinheiro era dela e até preferia, assim, que ela fizesse a unha, cabelo, enfim, coisas que mulher, né, precisa, e comprasse roupa, né. Então a vida fluía normalmente, na sua cabeça e na cabeça de todos que viam essa relação, sim, de duas pessoas com filho. Sim. A separação veio dela, ela que pediu separação, ela estava na presença de uma amiga advogada, da Bruna, e aí eu pedi... A união de vocês era formalizada por um casamento civil? Sim, sim. Então chegou a ter divórcio? Então o divórcio, hoje eu acabei de pegar a certidão de divórcio. O divórcio já saiu. Pedi desculpas, né? Pedi desculpa por tudo que fiz e ela também da mesma forma. E ela falou que ela estava com 32 anos e precisava aí a independência dela financeira e precisava conquistar algumas coisas que ela não tinha conquistado ainda. Inclusive isso está nas mídias. Isso em outubro? Outubro. E o que esse relacionamento a impedia? Porque falta de amor causa uma ruptura. Por mim. Falta de interesse causa uma ruptura. Mas essa questão da independência financeira, o senhor interpretou de que forma ou não tem uma resposta para isso? Não tem uma resposta. Não tinha, né? Na época não tinha uma resposta para isso. Hoje a gente tem uma resposta que Monique foi se relacionar com o Jairo e tá aí, a gente sabe, por ganância talvez, ou querendo obter alguma vantagem financeira. Vamos primeiro às observações em relação ao promotor. O promotor vai dizer assim: eu quero que você comece a dizer as coisas que te fazem crer que o casal, né, senhor Jairo e a professora Monique, são os responsáveis pela morte do menino e que tenham cometido homicídio. Eu fiquei pensando,
Quer dizer, então, que a questão é uma questão de crer. Então, o pai do menino crê que a mãe é responsável e que a mãe é homicida e fica por isso mesmo. Aí nós temos uma segunda coisa. O Leniel confirma aquilo que a professora diz desde o começo, que o pequeno Henri era muito bem cuidado em todo o tempo, principalmente pela mamãe, a professora Monique, e pela vovó, a dona Rosângela. E o Leniel confirma isso no depoimento dele, depoimento que ele teve que fazer o juramento pela verdade nesse depoimento. Terceira questão. O Leniel, ele confirma também o que a professora Monique vem falando desde o começo, de que ele também, como pai, nunca viu nenhuma marca no menino, nunca viu nada. E aí que começam as contradições, porque nem o Leniel viu, nem a professora Monique viu, nem ninguém viu as marcas. E a professora Monique está presa porque ela tinha de adivinhar que estava acontecendo alguma coisa. Embora a opinião pública insista em dizer que ela sabia de alguma coisa, eu tenho dito aqui, vou repetir pela enésima vez, que a professora Monique não sabia e os áudios mostram isso. A babá dizendo que não vai contar para ela para não entrar numa rabuda. O pai dizendo que o filho falou para ele que não gostava dos abraços do tio Jairinho e o pai não tomou providência nenhuma. Mas o próprio pai na época entendeu que isso não era motivo para situação policial. Então, o menino nunca disse nada para a mãe, como é que ela ia saber que estava acontecendo alguma coisa, né? Em outras questões, a mãe se sentia confusa porque o corpo técnico, médicos, psicóloga e companhia dizia o seguinte: ah não, os meninos eles fazem esse jogo mesmo, quando a mãe está tentando começar uma vida nova, não deve estar gostando do companheiro, deve estar muito triste. E de fato o Henri estava muito triste mesmo, né? Só que naquela circunstância a professora não conseguia detectar porque ela não via os sinais de violência com os quais ela estava acostumada a detectar nas escolas onde ela era diretora. Enfim, são muitas questões sobre esse item, mas só para você entender que mesmo a professora Monique estando na mesma posição do Leniel, de não saber o que estava acontecendo, ela está presa e o pai permanece solto fazendo uma coisa pior, que é difamando a mulher que ele sabe que sabia tanto quanto ele, ou seja, não sabia nada do que estava acontecendo ao filho. Tinha indícios, mas ninguém tem que ser criminalizado por não ter percebido os indícios dessas questões, ou então os dois tinham de ser responsabilizados. E aí a professora está presa e o pai do menino continua solto, fazendo situações horríveis contra a ex-mulher e mãe do seu filho. O nosso quarto ponto é que o pai do Henri, ele fala bem da professora Monique, mas tem um truque, um truque narrativo aí, porque ele fala bem para depois vir descendo a cacetada na reputação da sua ex-esposa. Porque ele começa a falar que o Henri era muito bem cuidado, que era tudo direitinho, que eles se separaram na segunda quinzena de outubro, que foi uma coisa pacífica, etc. Aí a partir disso, veja só, ele vai falar bem do casamento para em seguida falar mal da Monique, ou seja, é aquela coisa estrutural, machista e misógina. O homem fala bem do casamento dele com a ex-esposa e tudo, mas isso tudo é porque o casamento é bom, porque ele se sente livre para falar mal da ex-esposa. Então já tem uma truculência aí, pode até ser inconsciente, mas ela é estrutural, ela é cultural. E como é que ele vai preparando todo mundo para ir falando mal da ex-esposa? Ele vai chegar dizendo assim, que a Monique já estava com o Jairo desde julho, se não me engano. Já insinuando assim para a população, ali no seu primeiro depoimento ao tribunal, que a mulher era adúltera. E na verdade há muitas outras coisas que deixaram de ser colocadas nesse processo, né? Porque outro dia uma pessoa até me falou, olha, esse Leniel ele é um cafetão. Até falei, mas você está dizendo o quê? Que ele coopta mulheres? A pessoa disse, não é que ele coopta mulheres, que ele comercializa mulheres, é que ele vem com esse seu jeitinho, chorão de coitadinho, consegue tudo que ele quer com as mulheres, depois ele faz covardia com elas. Ele é um cara que já namorou mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas o que ele faz? A história dele fica preservada e ele vem no tribunal insinuar e depois ele chega a afirmar que a Monique era uma mulher adúltera, que ela já estava com Jairo antes deles se separarem, o que é uma covardia, porque todo mundo sabe que, conquanto o divórcio tem acontecido em outubro de 2020, o casamento já vinha ruim há pelo menos 4 anos e a professora Monique conta no depoimento dela
Veja aí na playlist que tem isso gravado, que eu mostrei para vocês. Ela vai dizer que no dia 12 de junho, dia dos namorados de 2020, ela fez toda uma festa maravilhosa para festejar tanto com o Leniel quanto com o Henri, e ela foi maltratada ali naquela festa e foi ali que o casamento acabou. Então 12 de junho o casal diz, olha, não temos contato de corpos, não temos nada. E aí ela vai conhecer o senhor Jairo no dia 31 de julho, ou seja, quase 2 meses depois é que ela conhece o Jairo. E na verdade ela vai conhecê-lo pessoalmente ali no início de agosto. E o Henri só vai conhecer o Jairo pessoalmente lá para setembro. Então eles pegam essa coisa toda, porque pensam, não, se está casado no papel, então está me traindo. Como se ele não tivesse tendo outros relacionamentos enquanto as questões do papel não se resolvessem. É isso que eu acho covarde contra uma mulher que está tentando sobreviver. É aquilo que eu disse no começo do vídeo, aquela postagem, né? Uma mulher vivendo de maneira pesada e pesarosa, ninguém nota. Mas quando ela resolve dizer assim, vou cuidar de mim, aí a língua da população cresce. Que é uma coisa horrível, estrutural, né? Porque a mulher não cometeu nenhum crime, mas todo o comportamento dela vem sendo criminalizado. Mas continuemos para você ver como é que eles vão fabricando uma megera, adúltera, sem vergonha, que gostava de dar para o mundo inteiro, que é tudo mentira. Que é quando o promotor, pegando o gancho com que o Leniel estava falando, a gente separou em outubro, mas ela já estava com o Jairo, como se isso fosse um adultério, né? E na verdade o casamento é uma coisa da ética, do coração. Os casais eles demoram a se separar nos tribunais, nos cartórios, e a relação já vem morta há tempos. E não é necessariamente errado a separação. Separação é errado quando um homem está fazendo covardia com uma mulher e a joga na rua sem direitos, sem nada. O que não é o caso do Brasil, porque as mulheres no Brasil elas têm direito a tudo que elas construíram junto com o ex-marido e etc. Então, aí no meio disso vem o promotor e joga assim, faz perguntas capciosas, joga aquele veneninho assim de repente ela estava aí te traindo, mas querendo dizer assim, para não associar isso à questão do Henri. Só que ele está só jogando um veneno para fazer as pessoas entenderem que Monique estava traindo Leniel. E Monique não estava traindo Leniel. Quando ela conheceu o senhor Jairo, a relação já tinha acabado no dia 12 de junho de 2020. E ela veio a conhecer Jairo no dia 31 de julho de 2020. Essa é que é a verdade. E aí, em depoimento oficial à juíza, né, no Tribunal de Justiça, ele vai confirmar, o Leniel vai confirmar o que a professora Monique sempre falou, que ela ganhava cerca de 6 mil reais como diretora de escola e que ela passou a ganhar cerca de 3 mil reais a mais. Então, nesse depoimento, ele confirmou o salário dela era em torno de 6 mil. Só que quando ele sai desse depoimento, ele passa a mentir nas redes sociais falando que ela ganhava cerca de 3 mil e passou a ganhar cerca de 20 mil. Então, ele confirma aí nesse depoimento oficial, e isso é o que vale no processo, porque é a verdade, a professora Monique já entregou os contra-cheques dela. O chato é que ele sai mentindo por aí para poder insinuar, e as pessoas acreditam nas insinuações, as pessoas tomam as insinuações como se fosse verdade, dizendo que ela vislumbrava vantagem financeira, ou seja, que ela vendeu o filho deles por um salário que era de 3 mil e passou a ser quase 20 mil, que era uma mentira. Era um salário de cerca de 6 mil que passou a ser cerca de 9 mil. E a outra coisa que eles pegam pesado contra a professora é que quando o Leniel vai dizer, a Monique me disse que ela tinha 32 anos e que ela precisava se realizar financeiramente, conquistar algumas coisas na vida. E aí é que vem a criminalização. Primeira coisa, o Leniel, ele não é um ser humano que sempre quis se estabelecer economicamente, tanto é que agora, depois que o filho dele está morto, ele está se promovendo politicamente, está se promovendo midiaticamente, ele está com podcast. Ninguém vê nada de errado nesse pai que teve uma perda real, uma perda pesada, e a partir dessas imagens todas ele está se promovendo. Mas ninguém acha isso problemático. Agora, uma ex-esposa dizer, olha, a gente precisa confirmar isso no cartório, porque eu preciso tocar a minha vida, eu preciso conquistar algumas coisas. Aí as pessoas vão e querem insinuar que ela era uma mulher gananciosa, quer dizer, uma mulher ter desejo de conquistar algumas coisas é uma mulher gananciosa. Aí isso prova que ela estava vendendo o filho.
E o Leniel querer conquistar as coisas que ele já tinha quisto várias vezes, tanto é que a professora Monique encobriu e cobriu muitas dívidas dele com o dinheiro dela, e isso não entra aí, né, nos depoimentos. Aí ela é vista então como uma mulher gananciosa. Então ele pega essa fala dela, de que ela já estava com 32 anos, que ela precisava tocar a vida dela, como uma prova de que ela era uma mulher economicamente mal intencionada. Pelo amor de Deus, gente. E nesse sentido vai até aqui hoje a nossa pequena análise desses 5 minutos de depoimento, onde ele vai dizer, então terminando, né, que ela vislumbrava vantagem financeira, que é uma coisa muito sórdida, porque a professora Monique, qual é o problema de uma mulher, qualquer mulher deste país, desejar o bom e o melhor financeiramente, materialmente? Qual é o problema disso? Aí ela perde um filho de maneira inusitada e ela passa a ser criminalizada porque ela era essa mulher de autoridade, porque ela era uma diretora de escola, porque ela sabia organizar as suas questões financeiras. Então tem alguma coisa muito de má fé aí que as pessoas preferem não compreender, que são exatamente as mesmas coisas que o pai está fazendo e que ninguém vê nada demais quando é o pai que está fazendo. E junto com isso, então, acabando agora essa parte do depoimento do Leniel, vamos a 2 questões que estão sendo utilizadas aí em cima da memória e da imagem do pequeno Henri, né? A primeira coisa é um depoimento que a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela, ela faz num dos perfis, né, que se utilizam da imagem do pequeno Henri. Eu falo se utilizam porque a mãe do Henri é vítima, ela está presa a partir de falsas acusações, o processo todo provou a inocência dela. Aí, por um acordo esdrúxulo da 7ª Câmara de Desembargadores do Rio de Janeiro, eles voltaram ela para a prisão, que não tem nada a ver nem com postagens, nem com nada. Gente, está calor aqui, não reparem, não, eu vou ficar enxugando meu pescoço aqui. Mas eu preciso, até por questões acústicas, ficar aqui gravando nesse carro fechado no calor que está fazendo em Belo Horizonte. Então, a professora Monique, ou melhor, a Ana Carolina Oliveira, ela vai fazer um pedido, né? Um pedido legítimo, mas que é um pedido tão legítimo quanto cheio de enganos, porque o senhor Leniel está usando a memória e a imagem do filho dele para também promover ideias, não vou falar nem que são ideias conservadoras, porque conservador, todo ser humano honesto deveria ser conservador, conservar a vida, a paz, o amor, a dignidade, a civilidade, deveríamos ser conservadores. Agora, o conservadorismo é que ele vem com ideias que parecem coerentes, mas são ideias em si mesmas mentirosas, como essa aqui que eu vou explicar para você. Preste atenção nessa fala da Ana Carolina Oliveira, e eu vou comentar, tá bom? Eu sou mãe da Carolina Oliveira, eu sou mãe da Isabela. A minha vida mudou completamente, virou de ponta cabeça. A minha filha foi vítima de um assassinato. Eu me vi tendo que entrar em delegacia, em prestar depoimento, viver situações das quais eu nunca havia imaginado. Foi muito difícil passar por cada situação, por cada angústia. E nesse momento em que você recebe um acolhimento, em que alguém pode e busca e está com você nessa luta para que todo caso fosse desvendado, para que todo caso tivesse um desfecho. No meu caso, eu tive a justiça sendo feita. Depois de 2 anos, eles foram condenados e eu pude sair de lá não feliz, mas com o coração um pouco mais calmo. Então, esse movimento, para que todos os órgãos estejam envolvidos nesse acolhimento, que eles saibam o quanto é importante a gente que sai de uma vida, muda de vida da noite para o dia, o quanto esse acolhimento, o quanto a atenção desses órgãos é importante. Então, eu não sei se você viu aí, né? É o Movimento Nacional em Defesa da Vítima. Qual é o engano aí? Primeiro, a Ana Carolina não está necessariamente errada na luta que ela está fazendo aí. O problema é que isso está sendo publicado ou replicado por uma rede que usa a imagem do pequeno Henri. E o objetivo é mostrar o seguinte: cadê o direito da vítima? E esse que é o engano, porque a professora Monique, ela também é vítima.
a professora Monique ela é vítima tanto quanto o Leniel, porque pai e mãe do Henri perderam um filho. A diferença é que a mãe do Henri estava no local onde esse menino foi morto. Ela também não sabe dizer o que aconteceu, mas ela é vítima. Ela confiava na pessoa que o tempo foi mostrando fortes indícios de que essa pessoa tenha matado esse filho dela. E ela foi sabendo disso aos poucos, aliás, de maneira muito covarde que ela foi sabendo disso, porque enquanto nos primeiros 30 dias pós-assassinato, nós aqui de fora ficávamos sabendo quem era a personalidade do senhor Jairo, a professora Monique ela era impedida pelos primeiros advogados do caso, porque ela fez lá o que ela está fazendo atualmente. Ela está seguindo as sugestões da defesa. Abrindo parênteses aqui. Eu acho muito estranho esse método da atual defesa da professora Monique, mas ela está lá presa, precisando confiar nessa defesa, né? E assim ela fez no começo, ela estava confiando na primeira defesa, a primeira defesa dizia, não, por uma estratégia da defesa, não assista as reportagens, não veja nada, não tenha contato com nada. E aí o que acontece? Enquanto aqui fora a gente estava sabendo quem era o senhor Jairo, ela não estava sabendo e saía de mãos dadas com ele, de lugares em lugares junto com ele, porque a defesa estava construindo uma imagem falsa sobre a professora, de que ela estava junto com o Jairo nisso tudo. Só que ela não estava sabendo lá que a gente aqui fora estava entendendo quem era o senhor Jairo. Então, tinha toda essa mancomunação. Fecha parênteses. Eu estava dizendo isso porque a professora Monique, ela é vítima, e ela passou a ser vítima das mentiras do seu ex-marido, ela passou a ser vítima da primeira defesa, na minha opinião, ela é vítima da atual defesa, ela é vítima de amigos que estão perto dela e que acham assim, ai, vamos fazer o que a justiça quer, não fale mal desse homem, blá, blá, blá. Não fale mal, ninguém está falando mal do Leniel aqui, nós estamos mostrando fatos. O Leniel não se sente com o direito de sair por aí falando absurdos contra a ex-esposa? Por que nós, seus amigos, não podemos pelo menos desmenti-lo? Porque o que eu fiz aqui até agora é desmenti-lo, não é atacá-lo. Claro que ele se sente atacado porque ele não quer ser desmentido, mas eu não estou atacando, eu estou mostrando que a professora Monique é tão vítima quanto o senhor Leniel. Estou equiparando situações e que, como os dois são vítimas, os dois perderam o filho, por que ela está presa? Se ele, pelo mesmo motivo, está solto e mentindo contra ela. E aí ele vai se fazendo uma figura muito complicada, ficar mentindo contra a ex-esposa, né? Tá, mas o que isso tem a ver com o depoimento da Ana Carolina? É que ela está pedindo, então, o direito das vítimas. E a professora Monique é uma vítima que está sendo fabricada aí pela oposição como uma algoz, mas a professora Monique é vítima, ela também precisava da nossa compreensão, então não adianta a gente lutar pelo direito daquilo que a gente acha que é vítima, enquanto a gente está fazendo covardias com a vítima que pode morrer a qualquer momento na prisão, que é o caso da professora Monique, que infelizmente muita gente que me assiste nem acha que ela seja vítima, mas ela é, e ela vai se tornando mais vítima ainda, mais vitimizada ainda, porque membros do sistema judiciário estão massacrando, né? Mesmo sabendo que ela é inocente, mas o pessoal fica assim, isso é um acordo jurídico, isso é um jogo de cartas marcadas, ela já está condenada. Aí quando nós, amigos, viemos aqui a público dizer que ela é vítima, essas pessoas começam a nos abordar aí nos bastidores, falando, para de falar mal de fulano, não quero que você cite o nome de cicrano, vão lá, estão indo lá na prisão falarem mentiras para ela acreditar nessa mentira e pedir a gente para parar de falar as verdades que estamos falando aqui. Enfim, é isso. Eu concordo com a Ana Carolina que a gente tem que lutar pelo direito da vítima, mas é lutar pelo direito da vítima, incluindo a professora Monique, que é uma vítima. O que passar disso é hipocrisia, é conservadorismo, é mentira e, como consequência, é crime. Aí o outro fator, não sei se eu vou conseguir falar dele plenamente aqui, tem a ver com esse videozinho que está lá também no perfil Henri Vidas Perdidas, né? Ou Vidas Interrompidas, que é o nome do perfil, que é o Leniel por trás dessas questões todas, né? Então, se você consegue ver aqui, ó, essa imagem que impressiona as pessoas conservadoristas. E eu vou te mostrar qual é a hipocrisia que está por trás desse tipo de imagem, desse tipo de vídeo, desse tipo de material, que é um feto, certamente aí com mais de 2 meses de gestação, com mais de 13 semanas de gestação, que a imagem parece que está acelerada, numa postagem onde eles fizeram sobre
uma lei que saiu em Goiás, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, onde a mulher, mesmo vítima de estupro, a mulher, a menina, né, a menor, a que tem 13 anos de idade, por exemplo, foi estuprada, ela vai ter que ouvir os batimentos do coração do feto que está na barriga dela, com o objetivo de fazê-la desistir de abortar, porque a gente tem aquele discurso, toda vida é bem-vinda, o feto não pediu para nascer, essa coisa toda. Só que a gente desconsidera que entre vidas e vidas nessa realidade, neste mundo tenebroso, né? Vamos ser verdadeiros. Eu queria ver o senhor Leniel Borel tendo uma filha de 10 anos de idade, 11 anos de idade, uma menina foi violada, estuprada, ficou grávida, se ele ia ficar com esse discurso aí, todas as vidas importam, a gente não pensa assim na guerra, né? A gente não pensa assim, imagina na guerra individual de uma menina que sobreviveu a um estupro, em relação a um feto que não pediu para vir, mas eu também não vou dizer que foi Deus que inseriu aquele feto numa barriga de uma menina de 10 anos, enfim. Tem 1 milhão de coisas aqui para debatermos. Mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o caso Henri? É porque isso está na página que se utiliza da imagem do Henri exatamente para associar isso. Monique é dessas mulheres que, se não teve dó de matar um filho, quanto mais matar um feto, e na verdade tudo é mentira. A professora Monique é uma pessoa de caráter conservador, né? Pelo pouco que eu já conversei com ela, graças a Deus, ela não me parece ser uma pessoa conservadorista, que é essa falsa conservação, né? Porque todas as vidas importam, mas a realidade não é feita disso não. A realidade é feita o seguinte: entre uma menina de 10 anos que foi estuprada e um embrião que foi injetado nela, eu vou ter que lutar por qual vida? Essa é a escolha trágica que a gente tem de fazer. E uma pessoa conservadora, honesta, vai dizer, não, gente, o que vale é a vida da criança que sobreviveu a toda essa desgraça do estupro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não sai sem ver essas questões que eu vou mostrar aqui. Segundo ponto, eu vi até nos comentários que as pessoas falam assim, mas é que teve fulano que sobreviveu, um feto de 2 meses já pode estar formado e tal. Então, nós que somos, né, conservadores e não conservadoristas, que conservador, que crê na existência de Deus, que crê que quem Deus quer que nasça vai nascer, mas o conservador também deveria crer que Deus conhece a nossa realidade e Ele sabe a aflição de cada um, e Ele sabe a aflição de uma menina de 10 a 13 anos de idade, Ele sabe a aflição de uma mulher, e é nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal gostaria de aprovar algo que foi pedido por um monte de associações, que é o seguinte, que a mulher possa ter o direito a interromper a gestação em até 12 semanas. O que seria até 12 semanas? Significa que a mulher não teria que ficar dando explicação se foi verdade ou não foi verdade que ela foi estuprada. Por quê? Primeiro, quem Deus quer que nasça, vai nascer. Então, lei nenhuma vai impedir quem Deus quer que venha à luz. Por isso que você tem aqueles casos, né? Por exemplo, o caso do João Batista, quando era um feto, que ele estremeceu na barriga de Isabel quando ficou sabendo que Maria estava grávida de Jesus. Porque aquele feto iria se tornar um ser humano mesmo. Né? O pessoal filmou um feto de menos de 2 meses brincando, saltitando. É porque aquele realmente viria a nascer. Agora, quem Deus quer que nasça, ninguém impede. Por outro lado, como o Estado não é Deus, o Estado precisa acudir à mulher. E aí, nesse sentido, por que o Estado estabeleceu que a mulher deveria ter essa interrupção em até cerca de 12 semanas? Primeiro, porque até 12 semanas a atividade cerebral não existe. Mas eu já vi. Pessoas que têm que nascer. As que não têm que nascer são produtos da natureza. Tanto é verdade que é num estupro que a pessoa engravidou, porque é um produto da natureza, não é que Deus parou tudo lá no céu e falou assim, olha, agora eu vou usar um homem estuprador de 20 anos que vai injetar um espermatozoide numa barriga de 10 aninhos de idade, porque eu sou Deus poderoso. Deus é poderoso, Deus não é canalha. Deus não vai ser responsabilizado por um homem nojento que estrangulou, estuprou uma criancinha de 10 anos e está grávida e agora vocês estão brigando pelo feto sem ver a história da menina. Né? Que culpa o feto tem? O Estado dá o direito à menina ao aborto e se Deus quiser que aquele feto venha à luz, Deus fará com que esse feto venha à luz. Último argumento aqui para o nosso pouco tempo, que está aí associando as ideias conservadoristas para incriminar a professora Monique. Olha só.
Esse vídeo que nos impressiona, se o Supremo Tribunal Federal conseguisse aprovar o que ele está querendo aprovar, as gestações nunca iriam chegar no estágio desse vídeo que tanto te impressionou. Porque, na verdade, uma mulher foi estuprada, ou uma mulher não quer gestação, ela já vai imediatamente a algum lugar, e aí, geralmente, o que vai ser tirado são mórulas, glástulas, blástulas. Então são conglomerados de células. Aqui, ó, eu acabei de matar um monte de ser vivo aqui agora. Quando a gente se coça, a gente mata vírus, bactérias. Ó. Fui limpar um suor aqui do meu pescoço. Matei vários seres vivos criados por Deus. Que é nesse nível que se encontram os embriões humanos. Todo ser humano no estágio embrionário é um ser vivo quanto qualquer outro. Aqui, ó. Bati palma, matei vários seres vivos aqui agora. Então, quando a mulher tem paz e tem o direito de interromper a gestação, ela nunca vai deixar chegar a esses 3 meses de gestação. Na verdade, o que acontece hoje é porque, como as ideias conservadoras ficam vigiando a gravidez das mulheres, aí o feto vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, como aconteceu no caso daquela menina de 11 anos lá na região sul do país, né? E aí depois as pessoas não querem assumir o BO. Mas se a lei fosse respeitada, olha, a menininha está em gestação, vamos tirar as células e não o feto. Então, se a mulher tivesse paz, primeiro, com paz, a maioria das mulheres iriam desistir de abortar. Mas, ao mesmo tempo, as meninas que foram vítimas de violência, elas não teriam que abortar esse feto que você viu aí brincando em imagem acelerada que o Leniel colocou lá na página dele, não. O que a gente ia ver era apenas um aglomerado de células sendo interrompidos, que é o que a gente faz com um monte de outros seres igualmente criados por Deus. Porque a gente é muito vaidoso, a gente fica preocupado com embriões humanos. Eu estou falando que é de embrião, não é de feto. Os embriões humanos nos preocupam, mas a gente sai alastrando e torturando e fazendo covardia com milhares e milhares de vidas criadas também por Deus. E agora a gente quer justificar um embrião injetado por um estuprador na barriga de uma mulher, ou de uma menina, ou de uma criança, né? Enfim, mas o que isso tem a ver com a situação da professora Monique? É que essas coisas são colocadas lá nas redes do Leniel para construir ou piorar mais ainda a má imagem que eles estão fazendo da professora Monique. Então ela está nesse caldo todo, né? Se isso está na parte do Leniel, a Monique é essa mulher má, e Monique não tem nada a ver com essas questões. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom domingo. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.